É com enorme satisfação que a Academia Brasileira de Direito Processual Civil recebe a professora Tereza Rodovini Wander para uma pequena entrevista sobre alguns assuntos de extremo interesse para a comunidade jurídica em geral. Nesse sentido, cara professora, qual é a sua opinião sobre a lei de cumprimento de sentença? O que me parece a respeito dessa lei é que ela realmente não teve o condão de gerar no sistema uma alteração substancial como se desejava. E isso se deve fundamentalmente a uma circunstância. A lei não tem o condão de mudar a natureza das coisas, né? Então se procurou fazer com que tudo acontecesse no mesmo processo, né? Sem que para começarem as atividades executivas fosse necessária a instauração de uma outra ação, de outra natureza, com citação, etc. Isso foi positivo, mas na hora de expropriar bens do devedor, para que com o adquirido seja satisfeito o devedor, não há como escapar de uma execução, no sentido clássico da expressão. Já que estamos falando de reformas, professor, quais seriam, na sua opinião, as principais barreiras, os principais obstáculos, né, que o legislador, ou que a própria doutrina, que os próprios cientistas do direito enfrentam quando pensam em implementar mudanças que venham de fato a trazer um benefício maior ao jurisdicionado? Quais são os verdadeiros obstáculos, na sua opinião? Bom, os obstáculos são muitos, mas eu hoje estou absolutamente convencida de que o principal obstáculo é a ausência de estatísticas, quer dizer, a ausência de estudos sérios no que diz respeito a se identificar quais são realmente as causas que geram a morosidade do processo e a porcentagem de culpa dessas causas, né? Então, o que me parece realmente, embora essas reformas tenham sido feitas com muito cuidado, né, principalmente aquelas que foram fruto da iniciativa do ministro Atos Guzmão Carneiro e do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, né, que, na verdade, coordenou uma equipe muito rica, uma equipe composta de juristas, de desembargadores, de ministros, de professores, de gente que tinha muita experiência e uma bagagem cultural significativa. Mas assim mesmo, né, embora todo esse trabalho tenha sido permeado, tenha sido caracterizado por um imenso esforço, me parece que o erro estava na base, né? Na verdade, tudo isso foi feito de uma forma meio empírica, tanto é que a gente, na verdade, a gente que escreve, que estuda, de repente a gente se flagra titulando um artigo, a reforma da reforma, né? Porque de repente um artigo se altera e a gente percebe que esse artigo não produziu no mundo dos fatos, no mundo empírico, a melhora que se esperava, então esse artigo é submetido a uma outra alteração, né, o que aconteceu com o 526, o que aconteceu com o 511. Esses dispositivos foram sendo modificados em direções diferentes, para cumprir objetivos diferentes ao longo da reforma. Por quê? Porque tudo isso está sendo feito à moda brasileira, né, de uma maneira empírica, como se o jurisdicionado fosse uma cobaia. Essa observação é feita com muita ênfase pelo professor Kazuo Watanabe. Ele sempre que fala sobre a reforma, tece algumas considerações, digamos, decepcionadas, né, a respeito dessa falta de dados que deveriam ser a base para um start, né? Agora nós sabemos por que o processo não funciona, por que o processo demora, nós sabemos o grau de responsabilidade de cada causa, e então vamos fazer reforma para produzir os efeitos desejados. E isso não existe. Em prosseguimento a essa análise da problemática das reformas, professora, nós gostaríamos de fazer mais uma pergunta relacionada ao papel e à função das universidades dos cursos de direito no Brasil. Na sua opinião, de que forma as universidades e os cursos de direito em especial contribuem ou não contribuem para a busca de soluções e de respostas para esse grave problema que é a crise da justiça no Brasil? Eu acho que existe uma parcela importante de contribuição dos cursos de direito, assim como eu acho que existe uma parcela importante de contribuição das escolas maternais, dos pré-primários, do primeiro grau, do segundo grau, na medida em que é na escola que o povo aprende a ser sério. Eu acho que o que falta para o brasileiro é seriedade. E acho que a faculdade de Direito tem, como toda outra escola, né? Na verdade, não adianta se começar a fazer isso na faculdade de Direito, isso tem que ser feito desde cedo, né? A função de formar gente que leva as coisas a sério, né? Então, o que me parece, basicamente, é que a crise não é do direito, a crise não é do processo, a crise é do país, né?
Nós estamos vivendo num país, infelizmente, em que as coisas não ocorrem como deveriam ocorrer, né? Em que impera a falta de seriedade, a integral impunidade, as coisas acontecem, rapidamente são esquecidas, né? Em todos os planos. É inevitável que isso não se reflita também no direito, né? Então, quando eu imagino o seguinte, será que não é fruto de muita ingenuidade se querer resolver todos os problemas do processo civil alterando o texto da lei? O processo civil está em crise, na verdade, refletindo a crise do país. É a tal história do macrocosmo se refletindo no microcosmo. Estranho seria se nós estivéssemos vivendo nesse país em que nós estamos vivendo, acontecendo tudo o que está acontecendo, sequestro relâmpago, corrupção no governo e etc., e o processo civil funcionasse, fosse uma maravilha, o processo célere, o jurisdicionado satisfeito. É inexorável. Ou o país conserta, ou não conserta o processo. Bom, professora, gostaria apenas de fazer mais uma única pergunta. Algum tempo atrás, a senhora lançou um livro tratando da questão da omissão judicial e dos embargos declaratórios. Em poucas palavras, se é que isso é possível, a senhora poderia resumir para nós no que consiste a tese central, o argumento central desta obra, professora? Vou tentar. Vou tentar, até porque eu acho que eu vou conseguir transmitir para quem está nos escutando uma ideia bem fiel a respeito de qual é a tese central do meu trabalho, se eu contar como é que eu pensei em escrever sobre isso, né? Todos nós que advogamos sabemos o quanto é desgastante, o quanto é triste, o quanto é decepcionante a gente entrar com embargo de declaração perante o tribunal e receber aquela respostinha. O tribunal não está obrigado a responder questionário, né? E eu comecei, diante de 1, 2, 10, 15, 20 acórdãos nesse sentido, né? Felizmente, os 20, não todos nos meus casos pessoais, mas estudando a jurisprudência, a me perguntar, afinal de contas, até que ponto vai o dever do tribunal no sentido de motivar as decisões, né? E, resumindo e concluindo, agora vem a parte mais complicada, mas eu prometo que vou fazer um esforço terrível de síntese e de clareza. Eu cheguei à seguinte conclusão: o perfil dos recursos cabíveis contra as decisões influi no modo como elas devem ser motivadas. Então, resumindo e concluindo, como a sentença está sujeita a um recurso que tem a devolutividade extremamente ampla, né? Se devolve para o tribunal toda a matéria probatória, né? Nem todos aqueles fatos que o juiz desconsiderou para decidir, o tribunal pode considerar, pode alterar integralmente a decisão, levando em conta elementos que o juiz não levou, né? As causas de pedir são devolvidas todas para o tribunal, as razões de defesa, ainda que o juiz não as tenha decidido na sentença. Então, é claro que o fundamento da sentença é um fundamento de complexidade reduzida, né? Basta que ela seja redondinha, basta que a parte decisória esteja devidamente ancorada, devidamente embasada nos fundamentos. Isso não acontece, no meu entender, com os acórdãos. Como os acórdãos estão, via de regra, submetidos à interposição, à impugnabilidade por meio de recursos que não devolvem tudo para os tribunais superiores, me parece realmente intuitivo que os desembargadores, que os juízes de segundo grau de jurisdição, têm um dever muito mais pesado, muito mais extenso. Por exemplo, no que diz respeito à matéria de fato, né? Porque nós sabemos que os tribunais superiores podem rever matéria de fato desde que tal como os fatos estejam descritos na decisão. Então, eu tenho, sim, o direito de fazer quase que um questionário ao juízo de segundo grau de jurisdição. Porque ele tem que fazer com que constem das decisões, dos acórdãos, dados que, de repente, eles não levaram em consideração para decidir. Por quê? Porque o STJ e o STF só vão poder tomar conhecimento desses dados na medida em que eles estejam descritos na decisão. Então, para concluir, agora para concluir mesmo, o dever de motivar a decisão, quando se pensa em sentença, tem um determinado perfil, um determinado desenho. E o dever de motivar a decisão, quando se trata de um acórdão, tem um perfil diferente. Ok. Muito obrigado, professora. A Academia Brasileira de Direito Processual Civil agradece a sua presença e a sua gentileza. Muito obrigado.